Quando foi que morremos ou quando foi que perdemos o amor? Talvez esse vídeo seja mais uma indignação, algo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Desde já quero deixar claro que não estou me referindo a ninguém específico, eu não estou atacando ninguém. É algo que o Senhor falou comigo, me incomodou e achei bastante necessário compartilhar com vocês, beleza? Olhamos para a Bíblia e vemos um grande mover da pregação do Evangelho pelos discípulos. Depois deles receberem o Espírito Santo de Deus, nós vemos eles pregando o Evangelho com ousadia, onde tinha manifestação da graça de Deus. Manifestação essa que nós vemos do pregar do Evangelho, onde vemos pessoas sendo curadas de enfermidade, pessoas que eram aleijadas começar a andar, pessoas ressuscitarem, onde vemos multidões e milhares de pessoas se reunindo para ouvir a palavra de Deus e serem curadas pela presença e pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos um grande mover do Espírito Santo de Deus e dos discípulos que tinham ousadia, coragem em pregar o Evangelho sem temer ninguém, apenas fazendo e executando a missão que foi concebida a eles. E começaram a pregar o Evangelho dentro e fora de Jerusalém. Ainda mais, Jesus levanta um homem louco, ainda torna ele mais louco ainda, e para pregar o Evangelho aos gentios, fora dos confins de Israel. Você sabe quem eu estou falando, que é Paulo, e nós sabemos onde o Evangelho vai parar. Mas o tempo passa, chegamos nos nossos dias atuais, onde nós temos uma propagação do Evangelho muito grande, mas também nós estamos vendo um comodismo, nós estamos vendo um relaxamento de muitas pessoas. Inclusive, me identifiquei demais quando o Senhor falou comigo a respeito disso. Aí fica a pergunta, o que aconteceu? Por que nós estamos assim? O que foi que houve em nosso coração que não nos incomoda mais saber que pessoas próximas a nós, amigos, colegas, pessoas que estão na nossa rotina, no nosso cotidiano, e não nos incomoda saber que essas pessoas irão perecer? É claro que não iremos forçá-la a crer no Evangelho de Deus. É claro que o nosso papel não é isso. Nosso Evangelho é apenas pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus e falar das boas novas. Cabe à pessoa aceitar. Mas é algo muito interessante que, por muitas vezes, nem nós abrimos nossa boca ou pregamos o Evangelho de Deus para essas pessoas que estão do nosso lado. E mesmo assim não nos incomodamos em saber que essas pessoas podem estar caminhando para um abismo, caminhando para o inferno, e nós não ficamos incomodados de não pregar o Evangelho para essas pessoas. O engraçado é que quando nós falamos de evangelismo, se vem muitas desculpas. Não posso, estou ocupado, estou cansado, não dá, hoje não. Isso é triste, porque nós inventamos diversas desculpas para não pregar o Evangelho, não sair nas ruas orando pelos enfermos, orando para quem está cativo, orando por cura, por libertação. Por que não fazemos mais isso? Porque nós preferimos rotular muitas de nossas decisões em questão a isso, do que ir e fazer. Nós ficamos muito acomodados em um ambiente que não nos favorece. Aí fica a pergunta, por que eu não vou em uma praça pregar o Evangelho? Ah, Leandro, porque as pessoas que estão naquela praça estão lá para passear, para conversar, para se distrair. As pessoas que estão passando naquela praça, elas estão passando lá porque estão voltando do trabalho e não tem tempo e não vão querer ouvir o Evangelho de Deus. Então não faz sentido a gente abordar ela. Cara, sério, eu não sei nem o que dizer. E eu já ouvi resposta desse tipo. Tipo, não vamos incomodar aquela pessoa porque ela tá passeando. Cara, vamos pregar o Evangelho, não importa pra quem. Você não sabe se aquela pessoa que tá passeando ou que está voltando ao trabalho não precisa de uma palavra, de uma oração, entendeu? Porque não vamos sair mais pelas madrugadas, de dia ou de noite, sei lá, pelas ruas pregando o Evangelho. O que aconteceu com a gente, cara? Essa é a pergunta. O que aconteceu com o nosso coração? Reflita comigo. Se pergunte isso. O que aconteceu comigo que eu não faço mais isso? Ou não tenho coragem para fazer isso? Ou prefiro ficar na minha casa? Ou prefiro ficar de domingo a domingo na igreja, mas fazer isso não. Parece que estamos mortos por dentro. Aonde fazemos mais do que nos convém do que ajudar o próximo ou pregar o Evangelho ao próximo. Nós preferimos viver na nossa bolha de comodismo e não ir e pregar o Evangelho, cara. Enquanto o nosso amigo que está no lado, colega de trabalho, seja quem for, na escola, faculdade, seja onde for, está perecendo por falta de coragem e ousadia nossa. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver Lucas relatando que os discípulos
pregava o evangelho, anunciava o evangelho com ousadia e coragem. E é isso que nos falta hoje em dia. Porque é fácil a gente falar, proclamar que nós temos um amor que arde dentro do nosso coração, mas por muitas vezes ocultamos esse amor para nós e não queremos compartilhar esse amor com as outras pessoas. Não queremos falar desse amor para as outras pessoas. Ah, mas eu vou perder essa amizade. Ah, vou me perder isso. Cara, pregue o evangelho. Pregue o evangelho, cara. Eu quero ler com você em Atos capítulo 5, versículo de número 12, que diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Cara, esses milagres, sinais e prodígios que eram feitos pela mão dos apóstolos não eram feitos de maneira em vão ou só porque estavam no começo da igreja e precisava que isso acontecesse para que o crescimento da igreja fosse visível. Ah, precisamos fazer milagre porque a igreja está no começo e precisamos atrair cada vez mais pessoas para crer no evangelho. Não foi por isso, é porque tinha um objetivo, tinha um propósito, tem uma missão. E essa missão ela continua até nos dias de hoje. E nós sabemos que não vai parar por aí, porque mesmo com os discípulos reunindo multidões, fazendo milagres e maravilhas naquele lugar, os apóstolos pregando o evangelho, e muitas pessoas sendo ganhas para Cristo, muitas pessoas sendo curadas, ressuscitadas, pessoas que não andavam, começavam a andar, pessoas que não enxergavam, começavam a enxergar, pessoas que não falavam, começavam a falar. Mesmo acontecendo tudo isso, os apóstolos ainda eram perseguidos, açoitados, presos, humilhados por proclamar o evangelho. E muitas pessoas que eram contra essa propagação do evangelho queriam parar de uma vez por toda esse crescimento da igreja. Mas aí que acontece algo que me chamou muita atenção e o motivo que me fez vir aqui e compartilhar isso com vocês. Porque se você continuar no capítulo 5, lá para o capítulo 38 ou 39, nós vamos ter uma fala muito interessante de um dos homens que estava lá, chamado Gamaliel. Ele vai dizer algo muito interessante, porque os apóstolos estão presos e eles querem matar os apóstolos para que pare de uma vez por toda com a propagação do evangelho. Gamaliel se levanta e vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: agora vos digo, deixai estes homens, soltai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque não sejais porventura achado lutando contra Deus. Não estarás lutando contra Deus, por exemplo. Essa fala é muito poderosa, porque meio que, não, deixa que o tempo confirme se a obra que esses homens estão fazendo é deles mesmo ou é de Deus. E outras traduções vai dizer. E isso é muito interessante, porque anos se passam, mais de 2000 anos se passam e estamos aqui proclamando o evangelho, estamos aqui vivíssimo. Então a prova já tem aí, é obra divina, não é obra humana, porque até hoje essa obra está de pé porque não é nossa, porque se fosse nossa, como ele disse, logo pereceria, mas como é obra divina, ainda está de pé. Então sim, eu creio que está na hora de acordarmos desse sono. Se depois desse vídeo você quiser sair por aí pregando o evangelho, orando pelas pessoas na rua, orando pelos enfermos e fazendo o que você foi chamado para fazer, tá tudo bem você fazer isso, não tem nada de errado. Acho que o que tem de errado é você ficar na sua casa, se acomodando nesse seu mundinho que você inventou. E para deixar claro, mais uma vez, eu não estou atacando ninguém, eu não quero generalizar o que eu estou falando aqui, porque nós temos visto aqui no Brasil um mover muito maravilhoso do Espírito Santo através de vida de muitas pessoas e de muitos jovens, onde temos visto jovens em universidades e escolas pregando e anunciando o evangelho, onde orando uns pelos outros nós podemos ver pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, e onde nós estamos vendo pessoas se reconciliando, pessoas voltando para Cristo, nós estamos vendo pessoas aceitando a Cristo como seu Salvador. Então nós estamos vendo um grande mover nessa juventude, um grande mover no meio dos jovens e adolescentes, que é maravilhoso. Então não estou generalizando, não estou falando que todos são assim, mas alguns. Eu me identifiquei muito com isso, eu falei, cara, eu estou muito incomodado no meu lugar, eu estou muito parado nisso, eu preciso me mover, eu preciso sair desse mundinho que eu criei de covardia e ser ousado em pregar o evangelho de Deus. Se eu quiser sair do meu trabalho, na hora que eu sair do meu trabalho e durante o caminho para minha casa, quiser pregar o evangelho, eu posso fazer isso, ninguém está me pedindo, mas eu coloquei um bloqueio, colocamos barreiras que não vamos incomodar quem está saindo do trabalho, não vamos incomodar quem está passando na rua. Cara, para de pensar assim, prega o evangelho, anuncia o evangelho. Essa é a grande comissão que foi nos dada, a grande comissão que foi colocada sobre a gente. E nós precisamos fazer, precisamos ir.
Então por isso eu peço a Deus para que esse comodismo venha doer dentro do meu coração. Sempre que eu ver um irmão meu sabendo que ele não crê em Cristo ainda e que ninguém ainda nunca pregou o evangelho para ele, ou ninguém mostrou como realmente é o amor de Cristo para ele, e saber que ele pode perecer sem esse amor, que isso venha doer em meu coração, porque esse amor não é somente para mim. Esse amor foi feito para compartilhar com as nações. Esse amor que me cativou, que me salvou, ele foi feito para ser anunciado para todos os povos e línguas. E por muitas vezes nós negligenciamos esse amor dentro de nós e queremos isso só para nós. Então que nós venhamos parar de usar desculpas para pregar o evangelho. Se você tiver culpado, é claro, eu não estou generalizando todas as desculpas. Às vezes a pessoa não tem como ir por causa do trabalho, por causa da escola, mas sempre dá para pregar o evangelho. Sempre dá para ir e anunciar o evangelho. E é isso que temos visto. Muitas pessoas, por um lado, que se incomodam em um ambiente e que não querem pregar o evangelho. Outras pessoas, por outro lado, que estão saindo, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, saindo pelas ruas, orando por quem passa pelas ruas. Ah, mas a pessoa não aceitou minha oração. Beleza, vai para a próxima. Ah, mas a pessoa não quis me ouvir do que eu estava falando. Beleza, vai para a próxima, cara. Não espere, eu não tenho ideia criativa para fazer um bilhetinho para entregar. Cara, se você tem a boca, você tem a mão, você tem a possibilidade de carregar uma Bíblia e sai pregando o evangelho, orando para aquelas pessoas que estão na rua precisando de oração, precisando de uma palavra, precisando ouvir sobre a salvação, precisando ouvir que ainda há esperança e amor nesse mundo decaído que vivemos, nesse mundo onde nós vemos a imoralidade em esquina em esquina. Precisamos pregar a verdadeira santidade, o verdadeiro amor, a verdadeira esperança para essas pessoas que estão iludidas pelo pecado, iludidas pelo maligno, e nós precisamos alertar essas pessoas que elas estão presas e cegas. Nós precisamos fazer isso. E por muitas vezes não fazemos. Preferimos ficar acomodados em nossa bolha. Vamos estourar essa bolha, vamos parar de ser religiosos, vamos parar de ser hipócritas com nós mesmos e sair pregando o evangelho. Às vezes inventamos desculpa pra tudo, cara, desculpa pra tudo. Então prega o evangelho, de qualquer forma, seja na tua escola, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja onde for, mostre para as pessoas que há um amor dentro do teu coração verdadeiramente. Não oculte essa chama que há dentro de você, não oculte esse amor que há dentro de você. Anuncie, pregue, comece a gritar pelas ruas anunciando o evangelho. Será que nós nunca cantamos uma música que alguns podem até conhecer, outros não? Esse é o meu desejo de gritar para o mundo inteiro. Cadê esse desejo? Às vezes só cantamos a música dentro de um ambiente que foi preparado para cantar essa música, mas não cantamos essa música de forma generalizada fora. Não cantamos. Então prega o evangelho. Saia, prega o evangelho. A obra continua em nós. Não parou nos apóstolos. O que eles faziam entre milagres e maravilhas continua em nossa vida. Então ore mais, jejue mais, medite mais na palavra de Deus e saia, compartilhe esse evangelho para as outras pessoas. Anuncie esse evangelho para quem precisa, para quem está preso pelo pecado, beleza? Eu quero fazer uma oração com você para encerrarmos esse vídeo. Creio que ficou um pouco mais longo do padrão de vídeo que eu estou fazendo, mas vamos lá, ore comigo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos. É por isso, Senhor Jesus. Por isso te pedimos, meu Pai amado, que o Senhor venha nos despertar cada vez mais desse sono, meu Deus, que nos consome dia após dia. Um sono de desculpa, um sono de comodismo, meu Deus amado, aonde colocamos desculpa em tudo que em relação em pregar o evangelho, meu Pai. Que nós venhamos, meu Deus amado, sentir um incômodo em nosso coração por não pregar o teu evangelho para quem está do nosso lado, por não demonstrar através de palavras, através de atitude, meu Deus amado, esse amor que há dentro de nós, meu Deus. Porque, meu Deus amado, nós cremos que já está se levantando, meu Deus amado, há um bom tempo, Senhor Jesus, jovens, adolescentes, homens e mulheres cheios da tua presença e do teu Espírito, que estão anunciando o teu evangelho, meu Deus amado, corajosamente nas ruas, meu Pai, nas faculdades, nas escolas, nos trabalhos, Senhor Jesus. E graças a Ti, graças ao teu mover, meu Pai amado, nós estamos vendo resultado disso, Senhor Jesus. Mas que não venha parar neles, mas que nós, meu Deus, que estamos assistindo, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu
eu, meu Pai amado, nós venhamos também, meu Deus, furar essa bolha de, meu Deus amado, de comodismo e sair pregando o evangelho, meu Deus amado. Que nós venhamos ressuscitar, meu Deus amado, um espírito, meu Deus amado, de ousadia, meu Pai amado, que outrora estava morto, meu Pai, e pregar teu evangelho às nações, aos bairros, Senhor Jesus, às cidades, meu Deus, aos povoados, Senhor Jesus, aonde o Senhor nos enviar, meu Pai, que nós venhamos pregar teu evangelho, anunciar teu evangelho, Senhor Jesus. Meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, e por isso te louvamos, meu Pai, isso que eu te peço. Amém. Amém.